Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Pode tentar glorificando ao Senhor. Você pode abrir a palavra ao Senhor de todo o teu coração. Obrigada. Eu vou falar para os irmãos que hoje eu tive uma certa resistência pessoal quando eu comecei a preparar essa palavra. O Senhor falou comigo no início dessa semana e a minha igreja, irmão, vem, vamos prestar atenção. E no início dessa semana o Senhor me deu essa passagem, essa mensagem, e o Senhor não costuma me dar muito tema assim, eu gosto desses pregadores que falam assim, tem uma da mensagem, eu acho muito legal. Mas comigo não funciona assim, Deus só trabalha do jeito que Ele quer. Mas no início dessa semana o Senhor me deu essa mensagem, como eu já disse, e Ele me deu o tema, irmãos. Então eu quero que você olhe profundamente aos olhos desse irmão e diga, o tema hoje é começando bem, mas terminando mal. Fala por detrás, o tema hoje é começando bem, mas terminando mal. Fala para você agora, o tema hoje é começando bem, mas terminando mal. Deus me deu um tema, e enquanto eu estava orando também falou comigo. E quando falou, eu falei, Senhor, o Senhor sabe, né? Senhor, eu tenho que dar essa palavra. E hoje, quando cheguei em casa, o Senhor já começou a falar comigo sobre começar bem e terminar mal. Há uma tendência natural de todas as pessoas, eu até vou usar um exemplo natural. Quando a pessoa começa a faculdade, ela a sua universitária, assim não é? Nossa, parece que ela vai explodir. 6 meses depois ela está um pouco cansada, tá vontade? Tá vontade? O trem à noite demora, tá frio, Jaraguá chove, a faculdade termina à tarde, assim não é? Existem coisas lá que a gente começa muito bem. E a gente até termina até muito bem. Mas hoje eu quero te dizer que existem coisas lá que nós começamos bem, mas podemos terminar muito mal. Mas sabe por que eu não vou ter, não? Porque hoje Deus já está te avisando. E Ele quer que você comece bem, vá bem e termine bem para a glória do nome dEle, até o fim, em nome do Senhor Jesus. Mas para que a gente comece bem, termine bem, e vá bem todo o tempo Deus, através do poder de Deus, nós precisamos aprender através de algumas pessoas que têm a própria palavra. E se a gente meditar, nós vamos entender que na vida tem mais quem começou bem e terminou mal, do que quem começou mal e terminou bem. Ou aquele que começou bem e foi bem até o fim. Se você meditar mesmo nos reis de Israel, você vai ter uma seleção que vem, que inicia-se o texto dizendo, olha, a Davi virou, e fez o que era mal perante o Senhor. Acabe virou, e fez o que era mal perante o Senhor. E assim vai vir a palavra e fez o que era mal perante o Senhor. Pessoas que começaram bem, que tinham tudo para ir bem, mas que não vigiaram o suficiente para terminar bem. A igreja está me entendendo hoje? Não vigiaram o suficiente para terminar bem. Quantas pessoas aqui mesmo neste ministério, você viu chegar a pessoa cheia do poder de Deus, de repente a pessoa some. Vamos ter uma claro que a gente não, querido. Não é que não? Na Bolívia. Começou bem. Estava tudo indo bem. E de repente a pessoa. Vem lá. E termina lá. E outros nem voltam, né? Parece. Tem uns que querem dar uma voadora da gente. E. Vocês entendem que a gente vai começar bem e não terminar bem. Mas para que nós terminemos bem, nós vamos ter que observar o que fez alguns
terminaram mal. E hoje eu quero iniciar dizendo de alguém que é muito interessante. Ele não era, eu tenho o subtítulo, o meio obediente. Fala para o teu irmão, a pastora tem um subtítulo, o meio obediente. Ou obedecendo pela verdade. Saiu. Israel não tinha rei até então. Samuel era o sacerdote e era o meio, o profeta, ele tinha uma ação de cuidar de Deus para Israel. Mas de repente Israel começa a pedir um rei. Israel diz: olha, eu quero Deus igual às outras nações, eu quero ter um rei. E aí Deus fala para Samuel: faz tudo do jeito que o povo quer. E tira-se na sorte. Depois de Deus até ter separado, Deus tem confirmado que era Saul e tira-se na sorte. E aí cai sobre Saul e Saul começa a reinar. Diga para o teu irmão: ele começa bem. Fala para o teu irmão: estava tudo bem. Abra lá. Abra em 1 Samuel. Vocês estão entendendo? 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 9. Versículo 19. 1 Samuel capítulo 9, versículo 19. Meu Deus, que guerra! Perdido! 1 Samuel capítulo 9, versículo 19. Todos encontraram? Diz assim: Samuel respondeu e disse: eu sou vidente, sobe diante de mim ao alto, hoje comereis comigo pela manhã, te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quando as jumentas que aprendias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti, para a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família menor de todas as famílias das tribos de Benjamim? Por que fazias causas com tais palavras? Veja muito bem, ele era chamado de rei, sacerdote, profeta. E aí, Israel começa a pedir um rei. Os anciãos vão lá falar com Samuel. Ele disse: não, deixa, faz tudo conforme o povo quer, porque o povo não está rejeitando você, está me rejeitando como rei. Vocês estão entendendo até aqui, amém? E aí, essa ação aqui é que o pai de Saul, quando ele procurou uma jumentinha que havia se perdido, e no meio do caminho não encontra nada, mas ele pensou para falar com Samuel, porque ele sabe das coisas, certamente vai nos declarar onde estão essas jumentas, e eles não. Chegando lá, Samuel, Deus havia dito para ele que Saul viria. E ele está preparado, é tão bonitinho que Samuel fala assim: olha, fica aqui essa noite, senta conosco e coma. E depois não se preocupe, a jumenta você está procurando já encontrar. Olha, fica calmo, amanhã eu vou te declarar tudo que está no teu coração. Diga para o teu irmão: e ele obedeceu. Fez direitinho como Samuel mandou. Mas se você continuar a ver e estudar a vida de Saul, de repente Saul achou que ele podia fazer um pouquinho assim do jeito dele. Fala para o teu irmão: e isso tem feito muito crente começar bem, mas terminar mal. Ele nem obedece a Deus, ele nem se conduz como Deus, ele nem faz da maneira de Deus. Olha, nisso aqui eu obedeço, mas nisso aqui não. Fala que eu sou meio obediente. Esse é o que faz, dizendo obediente, mas no fundo é desobediente também. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão falando agora? Peraí, eu estou dando uma receita para a gente começar bem e bem terminar bem. Ninguém está dando glória aqui. Mas Deus não existe minha obediência, meu irmão. A minha obediência para Deus é mesmo obediência. Como a minha verdade, a verdade é mentira. Vocês entendem? Saul começou bem, mas leiam lá comigo em 1 Samuel no capítulo 15. Diz assim:
19, diz assim: por que pôde uma tentar a voz do Senhor, mas de lançar seu despojo, dizendo que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Samuel: pelo contrário, veio ouvidos a voz do Senhor e seguiu o caminho pelo qual o Senhor enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, os destruiu totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor designado a destruição para oferecer ao Senhor seu Deus e julgá-lo. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e cultos a ídolos no ar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja muito bem, ele fala muito bem. Aí Deus fala para ele assim: olha, você vai pelejar contra os amalequitas, não traga nenhum despojo, não traga nada. O que você destruir aí, deixa ali. O que ele fez? Não, eu faço metade do que Deus quer, mas a outra metade eu faço como eu quero. E aí ele achou que ia muito bem. Diga para o seu amigo: você quer começar bem? E isso até o final. Obedeça 100% a palavra e a ordem de Deus sobre a sua vida, para que esse discípulo não tenha que ir. Para que esse discípulo não tenha que chegar. Deus disse para ele: peraí, ninguém que não me mexe pela verdade está comigo. Por conta disso eu vou te rejeitando. E rejeitei o teu rei. E depois ele rejeita a descendência. E depois lá na frente você vê assim, tendo vontade de voltar e converter profética e jovem. Pensa muito bem. Diga ao teu nome: desobediente. Ou nem obediente. Ele sempre termina mal. Hoje eu estou sentindo agora. Ele sempre termina mal. Pastor, faz assim, mostra a unha para ele. Uma unha dessa, Fábio, uma unha dessa. De desobediência. Vai fazer um vacilo. Fique isso. Se nós decidimos terminar bem a nossa jornada, nós vamos ter que fazer. Nós vamos fazer isso. Com Deus, irmãos. Eu já vi assim, eu acredito ter visto boa parte, né? Tem uns coisinhos novos, né? A gente fala assim, essa daí é nova. Mas boa parte de ações de crente. O que acredita na parte A e B da Bíblia, o que duvida na parte C e D da Bíblia, o que na verdade se diz crente, mas na verdade anda completamente aí da maneira como quer, mas aqui é um crente. Você entendeu? Eu já vi também, né? As pessoas que na verdade elas acreditam na própria mentira. A minha mãe fala uma coisa que eu até gosto, que fulano acredita tanto na sua própria mentira que para ele tornou-se uma verdade. Eu gosto demais quando ela fala isso. Por isso tem pessoas que elas acreditam. Ah, não, Deus, ele entende, pastora, tudo isso que eu fiz, ele conhece o meu coração. Fala pro teu irmão: para de falar mentira. Fala, ele para de ser meio obediente. De fazer tudo o que quer, ele pensa contigo. Ninguém está dando glória. Meu Deus, Senhor, também. Eu estou pegando tudo isso e eu estou aqui. Nós achamos que vamos terminar bem do nosso jeito, meu irmão. Mas nada que é do nosso jeito é bom, mas que é do jeito de Deus é bom, agradável e perfeito. Eu me intitulei por mim obediente. Por mim obediente. O segundo, eu gostei demais. Eu gostei demais quando Deus me falou dele. Eu não vou ler, eu não vou ter tempo. Mas vou passar por ele, depois você medita lá em Jeremias, capítulo 3, você vai ver a ação dele. É Sansão. É interessante que uma mocinha essa semana na minha sala, e ela falou dele também, vou pegar como Deus, né? Ela veio falar comigo, eu disse: é Sansão. Olha só, se você meditar em Juízes no capítulo 3, a mãe de Sansão era estéril. E o anjo do Senhor para ela no campo. E fala para ela assim: olha, você é estéril, mas Deus vai te dar um filho. E este filho vai ser um nazireu na sua cabeça, não vai passar na vaga. E ele não pode ter acesso a nenhuma pessoa morta.
não tinha mandado. Os olhos de Sansão comandavam o ser dele. Quando inicia este texto, ele diz: tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque Deus concede a saída, nós fomos para a vida. Ele começou bem, irmão. Um dia ele desce até a terra dos filisteus e encontra uma mulher. E aí ele fala assim para os pais: desce lá e toma aquela mulher para mim. Aí os pais me entregam assim: escuta aqui, rapaz. Eu proibido o povo de Israel casar com uma mulher cananeia, de sinal. Eu quero ela, porque ela só que me agrada. Então eu quero que você diga para o teu irmão: cuidado. Porque para você ter uma dele, você vai ter que ter o olho de Jesus. Só agradar uma cananeia, só agradar uma estrangeira. Os pais falaram: não, 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 nosso povo, para que você case com ela, não. Mas ele querido que estava aí, e sabe que tem tirado o mundo, que ele não conseguirá não, o mundo, as estratégias e as ações do mal olhar. Então não, ela pode cair. Logo em seguida, ele sai com Dalila, e aí ele termina morto pelos povos filisteus. Deus pode estar dizendo: termine e seja bonito, obedecendo e levando o seu nome de fazer a sua própria vontade. É uma geração de tudo que vem ver. É uma geração que não tem temor de tocar nada. Eu quero beijar o bicho. Eu quero que na roça eu tire. Diga para o teu irmão: claro que não é você. Mas é uma geração sem temor, achando que não é o seu. Vocês não tinham tudo bem, irmão. Não me leu, separado, escolhido. Deus foi lá e virou o ano escolhido antes da festa ser gerada. Mas ele foi moral, porque o filho de Sansão ele queria. Ele não tinha temor de Deus. Os olhos comandavam ele. E muitos olhos. Está na sua frente. Eu também escolhi ele. É verdade que está sendo pregado aqui? Sim. Os olhos comandam as ações. Eu quero quando acabou. E ele acabou morto. E muitos têm morrido, mas fisicamente não. É espiritualmente. Eu não entendo porque eu estou fraco, pastora. Fala para o teu irmão, então a pastora vai te dizer. Porque não obedece. E porque os teus olhos têm parado naquilo que também não edifica nem é de Deus. Isso traz para quê? Amor, estamos nascendo. Eu vi uma máquina aqui para tirar uma foto da comunidade batista Nova Jerusalém, petrificado. Você quer terminar bem, Paulo? Você quer terminar bem? Você quer nascer assim bem? Então pega a minha cinta hoje, por favor, no nome de Deus. Porque é isso que vai nos fazer chegar bem até o fim. E não nos perdemos, e não nos empenhamos, estamos internos. Eu ouvi você. E é pelo óleo santificado a Deus. E o terceiro, que eu gostei demais, eu vou pôr o subtítulo nele também, diga do teu irmão. O subtítulo é Aquele que tem coração fiel. Segundo Crônicas, amor. Segundo Crônicas, no capítulo 1. Está novo, Deus está nesse lugar. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Posso ler amém? Diz assim, segundo Crônicas 1, 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande e benevolente usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, quando ao Senhor Deus cumpriu a tua promessa, fez a Davi meu pai, porque tu me constituíste os reis sobre o povo numeroso, como o pó da terra. Não me foi agora a sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir a festa deste povo. Por que poderia julgar este grande povo? Disse-se Deus: não, porquanto for este o desejo do teu coração, e não queres riquezas, bens, honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual eu constitui rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. É muito interessante, né?
mas terminou muito mal. Pode morrer. Que era o Senhor, o rei escolhido, o rei eleito, o rei marcado, o rei que, na verdade, teve um processo para ganhar o reino, não foi algo assim. Ele foi experimentado, ele foi treinado, ele foi forjado. Então, quando ele recebe o reino, quando ele envelhece, levanta-se Samuel, levanta-se Salomão, e eu quero dizer que a vida prometida da terra de Salomão reinaria. Salomão ainda falar a Deus, olha, me dá sabedoria, para dizer, não começou bem, igreja? Não parece a gente? Oh Deus, cumpre a tua vontade na minha vida. Mas eu amo aquele menino. Deus, cumpre a tua vontade na minha vida. Mas talvez eu fique com ele. Parece a gente? Senhor, dá-me sabedoria para estar perto do teu povo. Numeroso como pó na terra. Eu gosto do jeito que eles falam. Numeroso como pó na terra. Senhor, me dá graça. Ai, Deus. E aí ele começou a se corromper. A corrupção de Salomão foi feita através da mulherada. Tinha uma bobina, né? Tinha uma mulher, só vai dando corpo, só vai dando... tem uma maioria assim, sabe? Fora da direção, que trouxe um roubo. Ele foi bem para um certo momento. Ele parecia alguém que tinha muito para ter. Ele dizia, olha, tudo que você tem que guardar no teu coração, mas ele não guarda um deles. E está cheio de crente assim. Ô irmão, você está errado. A palavra do Senhor, você tem que ser feliz, mas ele não é. Ô irmão, você está errado. A palavra de Deus diz que você tem que orar, mas ele não ora. Ô irmão, a palavra de Deus está dizendo que você tem que buscar na madrugada, mas ele não levantar um dia às 2 da manhã. Ele não consegue dormir meia-noite e meia. Olha, eu faço o que eu não faço o que eu faço. Ele dizia como tinha que ser, mas ele não seguiu para ele mesmo. Fala para o teu irmão, a palavra é para você. A direção é para a tua vida. E na verdade, eu tenho que ser franco. Hoje, Deus está falando para mim e para você. Não vou começar dele, mas conseguir dele e ir até o final dele. É para mim e para você que ele está falando hoje. Não é para mim, é para mim e para você. Ele vai pegar pelo texto momento. Vem comigo aqui, vem no capítulo 11. Glória a Deus. Primeiro Reis, capítulo 11. Versículo 4. Posso ler, amém? Sendo Javé, suas mulheres entristeceram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não é de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como foi Davi teu pai. Salomão seguiu a Astarote, Deus dos Sidônios, e Jericó, a comissão dos amonitas. Assim fez Salomão que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi teu pai. Neste tempo, ele ficou trabalhando com o arqueiro, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Naor, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Não parece nem a mesma pessoa que a gente deu no início. É verdade, não é? Aquela pessoa lá, dizendo, Senhor, me dá sabedoria para levar o teu povo, me dá sabedoria para gerenciar o teu povo. Não parece mesmo, não? Sim ou não? Parece outra pessoa. E muitas vezes no tempo da nossa jornada, a gente vai deixando a meia verdade, a meia obediência, entrar no nosso coração. A gente deixa o nosso olho nos colocar. E a gente para de ser fiel de todo o coração ao nosso Deus. E aí a gente acaba não. Vocês estão entendendo hoje, igreja? Pastor, como eu posso fazer? Siga a verdade, a palavra de Deus. Não quero negociar. Sabe os crentes que negociam com a palavra? Não quero negociar com a palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus, igreja, cumpra mesmo. E nós temos que lutar para cumprir a palavra de Deus, porque a nossa carne quer fazer do jeito dela, quer não quer. Lutem para cumprir a palavra de Deus.
vai despousar. Pegue. Vigie. Tenham vigilância com a igreja de Cristo na terra. Em terceiro, tenha um coração fiel. Tenha um coração fiel. O teu coração tem que ser antenado para dizer isso eu não posso, porque eu sou cristão e a minha conduta não pode ser essa. Isso eu não posso. Eu não estou dizendo que vocês não vão desejar. Diga porque é não, é isso não. Eu estou dizendo que vocês vão se dominar para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a nossa vida. Salomão se dominou. E ele não pode acabar a jornada dele como Davi honrado. E muitos de nós não podemos acabar a nossa jornada honrada porque temos sido permissivos. E essas situações vão tomando o nosso coração, tomando a nossa casa, e como Deus concede as luzes para a vida, se tornam fontes amargas. Mas nós temos que ser como Paulo, que diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele não só combateu, mas ele combateu um bom combate. E ele completa combatendo, mas sempre manteve a fé no coração. Diga para o seu irmão: comece bem, prossiga bem e termine bem, para a glória do nome de Deus. A igreja se coloca de pé em nome do Senhor Jesus.